Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua crescente, que continua a lunação de Sagitário de 2022. Essa lua acontece no dia 30 de novembro, e eu sempre deixo os aspectos astrológicos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, porque aqui a ideia é apresentar essas energias para você e conversar sobre elas de uma forma mais livre, para ficar mais fácil de você entender o que o cosmos está colocando à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, para que nós possamos integrar e usar essa energia para o nosso bem maior, para a manifestação do nosso propósito e para que nós possamos fluir melhor por todos os aprendizados e por todas as propostas de evolução que o universo nos apresenta por aqui. Mas antes de começar a interpretação do mapa astrológico especificamente, eu faço sempre uma sintonização para abrir o campo de energia para o trabalho. Então eu convido você, nesse momento, a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias de expansão da consciência que podemos alcançar a partir desses conhecimentos e ferramentas tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica da lua crescente da lunação de Sagitário, para que você que está me ouvindo agora possa receber os aconselhamentos da espiritualidade e as energias que o cosmos coloca à sua disposição para a sua vida. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros akáshicos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão vindo para nós através do cosmos, do nosso sistema solar e da galáxia, para que possamos, de fato, integrar essas energias nas nossas vidas, e expandir essa energia de alguma forma, manifestando mais luz, mais amor, mais prosperidade, e que possamos estar em sincronia com o tempo divino, podendo fluir por todos os processos de aprendizado e evolução que são disponibilizados para nós, a partir do universo e a partir de todas as nossas equipes espirituais, que nós possamos aproveitar essas energias ao máximo para manifestar nosso propósito divino aqui e agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos lá, vamos falar sobre lua crescente. E essa lua está agora em peixes, então o sol está em Sagitário, lua em peixes. Nós temos uma quadratura, que é um aspecto de 90 graus, um aspecto de tensão, e que é um desafio ao crescimento, basicamente. Então, toda lua crescente traz essa energia que nos convida, de uma certa forma, a nós podermos processar alguma coisa no sentido mesmo do crescimento. Não é à toa que se chama lua crescente. Então, é importante já entender que sempre que nós temos uma lua nova, nós abrimos uma energia e aí essa energia vai ser processada ao longo de toda a lunação, que é um período que vai de lua nova até a próxima lua nova. Então, a lua crescente é a próxima etapa após a lua nova e é a etapa que vai falar: ok, você plantou intenções, você estabeleceu algumas coisas para sua vida, você intencionou coisas, né? Você fez aí as suas manifestações, você de repente fez aí uns rituais, fez as suas magias. Então agora, como você pode continuar esse movimento? Como você pode colocar alguma coisa em prática para você poder fazer aquilo germinar de alguma forma? Tem coisas que não vão germinar em uma semana, né? Tem coisas que não vão germinar em 2 semanas, às vezes nem em 2 anos, né?
Então, o que é importante entender é que a gente está trabalhando aqui com perspectivas simbólicas também. Então, o que a gente quer que cresça não precisa ser uma coisa que você vai colher na semana que vem, na lua cheia. O que é importante é você entender que quando nós temos uma lua crescente, nós estamos entrando em um fluxo onde a proposta de evolução e aprendizado é como nós podemos crescer diante dessas circunstâncias que nos foram apresentadas na lua nova e considerando aquilo que foi plantado, não é apenas crescer a intenção, mas como eu posso crescer a nível individual a partir das intenções que eu estabeleci. Quem é a pessoa que eu preciso me tornar e que agora eu preciso investir nessa pessoa para eu poder realmente chegar lá. Então, a gente tem várias propostas, a gente tem sempre vários aprendizados em cada momento, em cada fase da Lua, e cada fase da Lua realmente traz uma energia bem característica. Então, você vai ter que agora identificar na sua vida exatamente como você está trabalhando com a sua energia de crescimento. Porque nas energias, principalmente de lua nova, a gente está num momento mais reflexivo, porque é uma lua escura, a gente não tem a visão da lua no céu porque ela está junto com o sol. Então a lua aparece em teoria de dia, mas é muito difícil de ver, por isso que eu falei em teoria, né? Porque assim, apesar dela estar ali, ela está com a face dela brilhante virada para o sol, e a parte escura está virada para a terra. Então como que a gente vê essa lua? Na verdade a gente não vê, a maioria das vezes não dá para ver mesmo. Então, agora a lua crescente é o momento que a gente já vê a lua no céu, a gente já vê uma movimentação, a lua aparece de dia também. Então, é um momento da gente olhar como que eu estou usando todo o meu potencial, aquele potencial de solar, né, de quando a lua estava junto com o sol. Então, a energia que a lua pegou ali junto com o sol. Como que eu estou levando essa energia adiante? O que eu estou fazendo realmente para poder progredir na minha vida? Para progredir as minhas intenções, para eu poder realmente colher a prosperidade que eu estou intencionando para mim? Então, como que as coisas estão fluindo? O que você está fazendo? Qual que é a sua perspectiva de crescimento agora? Então, é interessante, para quem ainda não assistiu o vídeo da Lua Nova, assistir, porque sempre ali a gente tem uma ideia de como a gente pode trabalhar com uma energia. Então, as coisas que eu falei no vídeo da Lua Nova vão servir na seguinte perspectiva, porque eu falei várias coisas na Lua Nova, e, enfim, né, não vou comentar aqui para não dar spoiler para quem não assistiu, mas foi um vídeo muito bom, tá? Assista. Então, o que acontece? Ali na Lua Nova, quando a gente olhou para aquela energia de Sagitário, eu comentei, né? Sagitário fala sobre as leis, vai falar sobre o nosso progresso, vai falar sobre intenções que a gente coloca até mesmo a longo prazo para a nossa vida e que nos desafiam no crescimento e na expansão na direção do nosso propósito. Então, agora a gente tem, assim como a gente já tinha na Lua Nova, Vênus e Mercúrio em Sagitário também, mas agora a gente tem uma dinâmica que está um pouquinho mais tensa nessa Lua, por isso que eu falei de desafio. Então o que a Lua está desafiando mesmo nessa vez? É o seguinte, apesar de esses aspectos que eu vou falar agora não estarem diretamente para a Lua, eles estão nessa Lua, né? Então, de alguma maneira, vão ser relevantes para o nosso momento agora também. Então a gente tem um aspecto que é conhecido como quadratura T. Quadratura T nada mais é do que duas quadraturas, uma para um lado e uma para o outro. E aí, então, a gente tem um triângulo que se fecha quando a gente olha para o mapa astrológico, porque a gente tem uma oposição, que é um ângulo de 180 graus, depois 90 e 90. Então faz um aspecto bem tenso, e esse aspecto está justamente envolvendo Marte em uma ponta, Marte que está retrógrado em Gêmeos. Na outra ponta, nós temos Mercúrio e Vênus em Sagitário, então ele tem uma oposição, e esses dois coleguinhas aí, né, os dois signos, estão fazendo uma oposição para Netuno que está em Peixes. Então a gente tem essa quadratura de signos mutáveis, então Gêmeos, Peixes e Sagitário. Então é um desafio a nossa mudança, porque são signos mutáveis. E Netuno está retrógrado, e Netuno fala sobre ilusões, fala sobre os processos de cegueira espiritual, fanatismo religioso, fanatismo político. Então, o que a gente veio vivendo, na nossa perspectiva de Brasil, principalmente, que foi muito do que eu falei lá na Lua Nova, então, o que eu falei naquele vídeo e tudo mais, tem muito a ver com o que a gente ainda tem que aprender com Netuno. Porque Netuno vai continuar em Peixes, pelo menos até, se eu não me engano, se não me falha as contas, é até 2025. Eu lembro que eu fiz um estudo aprofundado de Netuno, mas agora de cabeça eu não vou lembrar exatamente até quando ele fica em Peixes.
Mas ele ainda vai ficar em peixes um tempo, né, um tempo considerável. É ali na faixa de 2025, 2026, que ele vai efetivamente entrar em Áries, né, e entrar para uma nova energia. Então vão ser outras perspectivas de aprendizado. Mas enquanto o Netuno está em peixes, ele vai falar principalmente sobre aspectos de sombra da era de peixes como um todo, que a gente precisa trabalhar. E se você quiser se aprofundar nessa questão de transição planetária, era de peixes, era de aquário, essa coisa toda, para você também depois até ter mais conhecimento a respeito do que eu estou falando aqui, eu recomendo que você assista o curso gratuito que eu disponibilizei, que se chama Gaia 2.0. Tem o link aqui embaixo, tá? Nem vou falar muito sobre isso, mas é só para você entender que eu já tenho um conteúdo aprofundado sobre isso, então eu não vou ficar falando aqui no vídeo, tá? Recomendo que você assista o curso, porque aí você vai entender melhor essas perspectivas de sombra da era de peixes, que é o que eu estou comentando aqui. Então a gente está vivendo esse momento em que Netuno em peixes está trazendo muito das nossas sombras à tona, e sombras que são, na verdade, uma herança que a gente já traz de coisas que, assim, são, sabe, muito, muito, muito longínquas. Se a gente for pensar, o começo da era de peixes, lá no início da era cristã, na época mesmo de Jesus, né? Então, o que a gente tem lá é justamente, assim, um momento em que a gente vivia, a gente, né, digo, humanidade, e, assim, coisas muito tensas, né? Coisas muito caóticas, coisas muito problemáticas. E aí a gente vê 2000 anos depois, será que a gente está muito melhor do que a galera lá de trás? A gente pode ter mais tecnologia, mas assim, a consciência das pessoas hoje, você acha, por exemplo, ainda mais porque a gente aqui que fala português tem muita herança cristã, né? Então, todo mundo já que está assistindo esse vídeo, muito provavelmente, né, já tem alguma familiaridade aí com as historinhas da Bíblia e a historinha de Jesus. Então, o que acontece? A gente viveu um momento lá atrás em que o cara foi condenado, crucificado. Aí hoje, né, as religiões, principalmente aqui no Brasil, uma coisa bem problemática, né, religião evangélica. Problemática que eu digo mesmo porque é uma cristalização de consciência sem tamanho que é feita dentro das igrejas. Tipo assim, é feita uma lavagem cerebral, é posto dentro da cabeça das pessoas tanto preconceito, tanta ignorância, que eu fico assim, não é à toa que a sociedade está com tanta dificuldade de caminhar para frente mesmo. Porque, infelizmente, enquanto você tem um grupo de pessoas que está levando para as massas intolerância religiosa, porque não respeitam as religiões dos outros, intolerância social também, porque não respeitam os LGBT, não respeitam, às vezes, os direitos das pessoas, por exemplo, porque ofendem, porque falam absurdos, ficam, às vezes, querendo invadir sua privacidade, sabe? Tem umas coisas assim que eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, isso daí não foi o que Jesus pregou, não. Né? Enfim, isso daí eu nem posso dizer que é polêmico, porque não é. É uma coisa assim, que é meio óbvio, é só você ler a Bíblia que você vê. Jesus não falou para você julgar ninguém. Jesus não falou para você ir atrás de ninguém, né? Ficar lá, tipo, apontando o dedo, falando que os outros vão pro inferno, porque quem é você para julgar, né? Então eu falo, isso daí já nem é para ser polêmico, porque isso daí é para ser bom senso, né? Mas infelizmente tem muita gente que nem bom senso tem, né? A gente viu o que aconteceu no Brasil esses tempos aí. Então, bom senso está faltando muito ainda para a população brasileira. Mas enfim, então o que acontece, né? A gente tem esse Netuno, e aí, então lá atrás, já crucificaram o cara. E aí a galera que é cristã, e que principalmente são os mais fervorosos, Jesus meu guia, Jesus meu mestre, né? Eu te pergunto, se Jesus voltasse, quais as chances de que esse cara ia ser ouvido? Porque, gente, Jesus era um cara que era a favor dos pobres, ele era contra o governo, ele era contra, sabe, assim, tipo, as agressividades, né, enfim, os militares, a coisa toda que acontecia. Ele era contra essas coisas. Ele era a favor de dar dinheiro para pobre. Dar dinheiro para pobre é coisa de esquerda, tá? É coisa de socialista, é coisa de comunista, como o pessoal adora esbravejar e falar, né? Então, assim, dar dinheiro para pobre era o que Jesus falava, ter uma sociedade mais igualitária. Então, hoje, com a consciência, principalmente quem está no Brasil, com a consciência que a gente vê no Brasil, vocês acham que esse homem ia ser ouvido? Iam crucificar o homem de novo. Por quê? Porque ninguém está entendendo o que realmente é a essência do amor incondicional, que é justamente a proposta do aprendizado da Era de Peixes. A gente está aqui nesse momento, nessa transição planetária, para entender muito do que é amor e do que é respeito. E, infelizmente, a gente está vendo muita intolerância, muito problema ainda na nossa sociedade com relação a tudo isso.
E não é só no Brasil. A gente viu movimentos bastante complicados esse ano, desde guerra na Ucrânia, desde, se eu não me engano, não lembro agora se foi nesse ano ou se foi no ano passado, mas teve um golpe militar em Myanmar. Uma das minhas melhores amigas mora em Singapura e a família dela é de Myanmar. Eu acompanhei de perto esse processo da ditadura militar que foi reinstaurada lá. Já é a terceira ditadura militar que eles estão tendo que enfrentar em um período, se eu não me engano, de 50 anos, uma coisa assim. Assim, gente, é absurdo o como que as pessoas ainda estão na nossa sociedade com tanta intolerância, com tanto preconceito e com tanta agressividade. A gente vê, por exemplo, tanta intolerância com relação à vida privada das pessoas, que tem países no mundo hoje em que em que você apenas ser, tá? Em que você ser homossexual é crime com pena de morte. Entendeu? Tem países no Oriente Médio em que as pessoas podem morrer simplesmente por serem quem elas são. Não é nem necessariamente por, você fez alguma coisa. Não, só por você ser homossexual. Se você se assumir abertamente, mesmo que você nem tenha transado com uma outra pessoa do mesmo sexo, você pode morrer. Gente, tem noção do que é isso? E a Copa do Mundo, vamos falar disso também. Vamos lá. Hoje eu tô polêmico nessa alunação de Sagitário. Vamos lá. Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o pão e circo de Roma, basicamente, né? Futebol é o pão e circo de Roma. Então, o que acontece, né? Ali as pessoas vão para se divertir. E a Copa do Mundo esse ano, né, 2022, lindo, está sendo num paísinho que se chama Catar. Você conhece onde fica o Catar? Você já viu no mapa? Então, Catar é um país no Oriente Médio. Lá no Oriente Médio, não pode gay, né? Não pode. E aí, o que acontece? E aí, e os gays que gostam de futebol? Não vai poder ir lá pro Catar pra ver o povo jogando? Então, esse foi um bafafá que deu na FIFA. Inclusive, recomendo que pesquisem as notícias a respeito disso. Porque teve uns técnicos da Europa que até em protesto, alguma coisa assim, não lembro exatamente como é que foi a história, mas que eles estavam colocando faixinha da bandeira LGBT no braço, porque teve todo esse debate aí com o governo, com essa coisa toda lá do Catar, por conta mesmo dos turistas que iam entrar no país, né? Então, um país que tem esse tipo de regra, que tem esse tipo de lei, esse tipo de coisa, não é um país que deveria estar muito bem preparado para receber a população mundial, porque o mundo já está muito além, sabe, de uma forma geral, né? Assim, claro, tem países e países, né? A gente sabe, mas o mundo, de uma forma geral, está caminhando para a conquista de direitos e direitos mais iguais, né, das populações, né, e das minorias também. Então, assim, para um país se propor a receber turistas do mundo inteiro, ele tem que estar disposto a abrir mão de algumas punições e de algumas questões que para eles são morais e coisas desse tipo, porque senão eles não podem receber um evento desse. E aí o conflito religioso que fica ali dentro, né? Porque país islâmico é país islâmico. Aconteceu também, inclusive, para quem não ficou sabendo dessa notícia, nossa, eu tô parecendo um âncora de jornal hoje. Aconteceu, para quem não estava sabendo, eu fiquei sabendo quando aconteceu, mas eu não tinha acompanhado de perto, e aí depois que eu retomei mesmo meu contato com a mídia, aí sim que eu comecei a ver que estão tendo vários protestos, uma revolução estrondosa no Irã, por conta de uma mulher que foi brutalmente morta, assassinada, por policiais por ela estar usando o véu dela errado. Porque ela saiu na rua mostrando um pedacinho do cabelo, eles mataram uma mulher de 22 anos. Gente, você quer mais intolerância do que isso? Quer mais revolta, quer mais raiva, quer mais, assim, sabe, absurdo do que isso? Olha, na falta de uma expressão melhor, vou me usar da expressão da minha comunidade LGBTQIA+. É o ó, gente, é o ó. Não tem como eu descrever de outro jeito. Gente, que o ó, esse negócio que tá acontecendo. Eu olhei assim, eu comecei a ver os protestos, o pessoal em solidariedade pelas mulheres no Irã. As mulheres estão arrancando os hijab, pegando os povos religiosos, arrancando os hijab da cabeça do povo, tacando no meio da rua. Eu falei assim, gente, que sensacional, isso acontecendo num país islâmico. Gente, olha, as energias de Urano e de Saturno, esse ano, vieram mesmo para, olha, dar uma chacoalhada nesse planeta, porque lá em 2020, quando a gente teve a pandemia, era um momento em que a gente entrou numa energia de aquário mais forte e que não tinha muito como o povo ir pra rua, porque a gente tinha que ficar dentro de casa.
Então, foi uma coisa assim que teve muita coisa que ficou represada em 2020 e em 2021 também. 2021 começou a abrir, mas não foi igual está sendo esse ano. Parece que muita coisa que ficou reprimida na população mundial veio para estourar tudo esse ano. Desde guerra, revolução e, enfim, né, manifestação política, né, bloqueando rodovia no Brasil, entre outras coisas, né? Então, assim, quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, e aí olhando principalmente para o mapa de uma lua crescente, eu te pergunto, você acha que tudo que está acontecendo no mundo, será que a gente está crescendo mesmo? A gente cresceu desde 2000 anos atrás, lá no Império de Roma? A gente cresceu mesmo? Ou a gente ia crucificar Jesus de novo? É uma questão para a gente pensar, de verdade. Porque ser cristão, né, e eu não sou cristão, então eu não tenho problema nenhum em falar nada a respeito disso, porque eu não me identifico com a religião cristã. Mas os valores cristãos são valores honráveis. Assim como, se a gente for olhar para os valores essenciais de qualquer religião, são todos valores honráveis. O problema é que as pessoas deturpam. E essa deturpação toda é que é o problema da energia de Netuno. E agora a gente tem esse desafio que Marte está trazendo, retrógrado, principalmente para Vênus e Mercúrio, e que está falando para nós assim, e aí, como é que está a tua consciência? Como é que estão teus valores? Você acha que você realmente está indo para frente? Você acha que isso que você está defendendo realmente é progresso ou é retrocesso? Como é que você está, de verdade? Como é que você está com as pessoas à sua volta, de verdade? Será que você não está simplesmente fechando os olhos para muita coisa do que está acontecendo nesse mundo, para você poder se preocupar só com o seu próprio umbigo? E eu falo, já desde que eu comecei esse canal, sobre coletivo, sobre a importância do coletivo, falo sobre a importância da gente olhar para além do nosso próprio ego, da gente entender que todas as pessoas deveriam ter direitos iguais, e esses direitos não são garantidos. Enquanto tiver gente passando fome nesse mundo, o nosso mundo não vai estar legal, entendeu? E o que eu particularmente penso, agora numa opinião pessoal mesmo, eu penso até mesmo, não só em pessoas, mas eu penso nos seres, todos os seres. As plantas, os animais, os minerais. Gente, a exploração que acontece no nosso planeta é uma coisa bizarra, é uma coisa absurda. Como que a gente pode se dizer pessoa de bem se a gente apoia, por exemplo, ou se não apoia, não procura tomar consciência a respeito, por exemplo, das consequências da Amazônia estar pegando fogo, dos garimpos ilegais, dos genocídios dos povos indígenas. Como que você pode dizer que você é uma pessoa de bem e você nem sequer tem compaixão por pessoas que estão perdendo suas casas, pessoas que estão morrendo numa pandemia, pessoas que estão morrendo numa guerra, que estão fugindo do seu próprio país, que estão tendo que abandonar suas casas? Como que você acha isso legal? Como que você pode se considerar uma pessoa de bem se você, por exemplo, vai lá no açougue e compra carne no mercado, uma carne que vem de uma indústria que cria bilhões de animais para abate, animais esses que são mamíferos como eu e você. Maioria. Claro, tem aves também, tem peixes, tem várias outras coisas, mas principalmente na cultura do Brasil, a gente consome, a gente não, né, porque eu sou vegano, mas a população como um todo consome muito mais carne bovina. Gente, carne bovina, o motivo da Amazônia e do Pantanal estar queimando é para poder latifundiário ter mais terra para plantar soja e para criar gado. Você acha que se você continuar gastando seu dinheiro com carne no açougue, você vai estar isento ou isenta da responsabilidade para a queimada da Amazônia? Não tá. Você também é responsável. Você está sendo conivente. Tomar consciência a respeito das coisas é muito importante. A gente olhar para além das nossas questões individuais, olhar para o que está acontecendo à nossa volta, é importante. E é importante, principalmente, eu sei que essa questão da carne, principalmente, é uma questão delicada. Eu sou vegetariano desde muito pequeno. A minha família consome muita carne, mas eu, com 4 anos, eu decidi que eu ia parar de comer carne. E por quê? Eu tinha dó dos bichinhos. Pura e simplesmente. Eu não aceitava que algum ser vivo deveria morrer para virar meu alimento. As plantas, também algumas morrem. Eu sei. E para quem? Eu já escutei esse argumento, tá? Já escutei muito. Falando, mas a planta também morre, a planta também sofre. Tá, mas a planta não tem o mesmo sistema nervoso que eu e você. Uma vaca tem, um porco tem, uma ovelha tem. Se você olhar, porco chora, vaca chora, carneiro chora e grita de desespero quando tá lá morrendo. Então, a gente não pode dizer que é igual.
As plantas também têm consciência, mas é uma consciência diferente. É uma consciência que, infelizmente, aqui a gente ainda não é serzinho de luz que já tá dando para viver só de fazer fotossíntese também, igual as plantas faz. Eu ainda não tenho condição de fazer fotossíntese, acredite. Se eu pudesse, eu faria, para eu não ter que consumir as plantas também. Mas, infelizmente, eu tô nesse corpo. Eu digo infelizmente porque de onde eu venho, né, enfim, das conexões e consciências que eu tenho com relação à minha origem estelar, eu sou de um lugar onde, tipo, os seres se alimentam de luz mesmo. E quando eu era adolescente, as pessoas, enfim, né, meus amigos da escola, essas coisas assim, até me zoavam porque eu não comia nada, porque falava assim, ai, nossa, você vai ser um monge que vai viver de luz. Eu ficava pensando, nossa, acho que seria legal, né? Porque eu penso assim, gente, o que a indústria alimentícia faz com o nosso planeta é horroroso. O que a indústria da moda também faz com o nosso planeta é horroroso. O que a indústria da tecnologia está fazendo com o nosso planeta também é horroroso. Só que a gente, enquanto indivíduo, não tem o poder para mudar tudo isso de uma vez. Mas a gente tem como desenvolver a nossa consciência e começar, pouquinho a pouquinho, a pelo menos a gente evitar algumas coisas, alguns comportamentos e alguns consumos que vão financiar diretamente esse tipo de coisa. Eu sei que uma parte do meu dinheiro, infelizmente, vai sempre continuar indo pro abate de animais, por mais que eu seja vegano. Por mais que eu não compre, por mais que eu não vá em lugares, eu evito ao máximo, pelo menos, né? Ir em algum lugar que serve carne, em algum lugar que, enfim, né? Ou estar em algum ambiente onde as pessoas estão confraternizando ao redor de cadáveres queimados, né? Porque para mim é isso, né? Inclusive para mim o cheiro é podre, eu passo mal quando eu chego perto de churrasco ou coisa desse tipo, porque eu não suporto o cheiro, não suporto ver aquele sangue pingando, eu tenho vontade de chorar e de sair correndo. Porque esse é o grau de empatia que eu tenho pelos seres vivos. E para eu poder, pelo menos, viver um pouco bem, né, um pouco melhor, eu me isolo. Eu saio, eu evito socializar, porque às vezes não tem para onde correr. Então eu vivo em um conflito interno constante, porque eu não gostaria que a minha prosperidade estivesse vindo, né, e estivesse também contribuindo para esses processos que a nossa sociedade defende. E defende com unhas e dentes. Se você soubesse o quanto eu já fui atacado por ser vegetariano, e agora que eu sou vegano ainda nem se fala. Eu já escutei, olha, o que eu passava quando eu era criança, de gente da minha família, esfregando carne na minha cara, falando, gostoso. Hoje, se alguém chega perto de mim com alguma coisa, primeiro, que hoje eu já não sou mais uma pessoa que briga, né, assim, que fica com tanto conflito com as outras pessoas. Eu saio de perto, eu evito falar alguma coisa. Antes que eu possa estar sujeito a uma situação dessa. Mas depois que eu já tinha um pouco mais de consciência, né, porque eu passo por isso desde criança, veja bem, desde os 4 anos de idade. Então, depois de adolescente, essa coisa toda, eu comecei a brigar, e brigar muito. E eu xingava as pessoas por elas fazerem aquilo, porque é uma falta de respeito tamanho com o meu espaço pessoal. É o meu corpo, é a minha vida, são as minhas escolhas. Ninguém tem nada a ver com isso. Assim como é você, o seu corpo, as suas escolhas. Ninguém tem nada a ver com isso. Entendeu? Então, não é um fundamentalista religioso que vai poder falar para você como que você deve viver sua vida se você não segue a mesma religião, se você não compartilha dos mesmos valores. E a gente vive numa sociedade em que os direitos têm que ser iguais para eu poder escolher a roupa que eu vou vestir, para eu escolher o que eu vou comer, para eu escolher onde eu quero morar. Entendeu? Todo mundo deveria ter esse tipo de direito. E os conservadores são pessoas que ficam querendo barrar esses direitos. E a direita, que é né, a ala política direita, que é conservadora, está ali impedindo o progresso de direitos de pessoas como eu. Pessoas que querem, por exemplo, estar em um casamento com alguém do mesmo sexo. Entendeu? Se dependesse dessas pessoas, eles metiam um pipoco na minha cabeça para eu morrer, porque para eles eu sou o atraso na sociedade. Eu sou uma ofensa para os valores da família tradicional. E sabe o que eu digo? Caguei. Tô pouco me lixando. Porque eu tô aqui, eu tenho espaço, e a minha voz vai ser ouvida. E a voz de todo mundo tem que ser ouvida. Não é só a voz do homem branco hétero cis, não. Não é só a voz, da família tradicional. A família mulherzinha, papaizinho e filhinho. Não é só essa família que deve ser respeitada. Não é só essa família que tem que ter direitos. Assim como não é só as pessoas que já têm privilégios que devem continuar tendo tantos direitos e tantos privilégios. Os direitos têm que ser para todos. Então, para a gente crescer, tem que crescer, tem que ser adulto, tem que evoluir, tem que abrir a cabeça e tem que olhar para aqueles que estão abaixo
na cadeia alimentar, vamos falar assim, e ter empatia, ter compaixão e respeito pela vida. Porque alguém que está na sociedade morrendo de fome numa sarjeta, morando na rua, não tendo condição de tomar banho, de ter higiene, uma pessoa que está ali, às vezes, sabe, gente, eu fui para o Rio de Janeiro em 2019, antes da pandemia. Eu vi, assim, uma realidade do Brasil que na minha cidade eu não vejo, mas em cidades grandes é uma coisa bem mais comum. E o que eu vi no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, que é, assim, praticamente um dos cartões postais do Brasil, é a praia que parece que mais tem hotel e onde mais tem gringo. Você vê, assim, a quantidade de gente branca, loira, de olho azul andando naquele lugar é absurda. E o tanto de gente preta morando em praça, lugar fedendo a mijo, fedendo a fezes, porque essa pessoa não tem para onde ir. Do lado de onde eu estava hospedado tinha uma família morando na frente de uma loja. Gente, você tem noção do que é isso? Em que estado que está o Brasil? Então, como que a gente vai crescer? Como que a gente vai evoluir? Uma coisa eu posso te garantir. Não é com gente pobre e miserável passando fome na rua. Não é com gente morrendo de doença que nem deveria ter por falta de vacina. Crescer significa ter responsabilidade, não só sobre você e a sua própria vida, mas responsabilidade e saber defender o bem comum. E o bem de todos, não é só quem te interessa, não é só quem me interessa também. Quando a gente fala o bem de todos, é de todos. É isso que vai fazer a humanidade evoluir. É isso que vai fazer a gente sair desse problema caótico do nosso sistema capitalista. Só que, infelizmente, não é com uma consciência que a gente faz isso. A gente precisa expandir. A gente precisa semear consciência nas outras pessoas também. Porque é isso que vai ajudar a fazer com que as pessoas que estão na massa possam começar a exigir mais dos políticos, dos empresários, exigir direitos, para que, pelo menos, a gente possa viver com dignidade. Porque é isso. Está faltando para muita gente dignidade. E não é pela própria pessoa. É porque a sociedade tirou essa dignidade das pessoas. Assim como a sociedade massacra animais, massacra plantas, massacra montanhas, para fazer garimpo, para fazer fazenda, para criar gado e para poder comer o seu churrasquinho no final de semana. Gente, isso é muito sério. A gente está vivendo uma situação muito complicada e a gente precisa tomar consciência de tudo isso. Porque senão, não é o planeta que não vai aguentar. Somos nós que não vamos aguentar. Porque o planeta vai continuar sem a gente aqui. Gaia vai continuar, independente da humanidade. Já tivemos, pelo menos, se eu não me engano, foram 5 extinções em massa, alguma coisa assim. 5 ou 6 ou 4, agora eu não lembro, mas está nessa faixa. Foram esse tanto, né, de espécies dominantes que morreram. Por conta de eventos climáticos, por conta de, sei lá, meteoro, enfim. Mas morreram. Muitos seres aqui. Então, se a gente não fizer nada, a humanidade vai ser a próxima extinção em massa. Então, por isso que a gente tem que respeitar a nossa casa, a nossa querida amada Mãe Gaia, e por isso que a gente tem que se respeitar, se irmanar, mesmo que a gente pense diferentes uns dos outros. Eu não deixo de, por exemplo, conversar com alguém, de respeitar alguém, só porque a pessoa não é vegetariana, porque a pessoa não é vegana, ou alguma coisa assim. Tanto que eu, particularmente, não fico enchendo o saco de ninguém, cada um tem que saber do seu. Mas, dentro daquilo que me cabe, quando alguém me pergunta, quando alguém se abre para ouvir o que eu tenho para falar, eu falo. E eu falo, que assim como já aconteceu, inclusive, de uma pessoa falar, uma pessoa que criava gado veio falar pra mim, não, mas porque as minhas vaquinhas têm nome? Eu falei assim, nossa, então o seu assassinato é 100 vezes pior. Porque aí você mata um bicho pelo qual você desenvolveu afeto. Por que você não mata seu filho? Por que você não mata seu marido? Eu falei isso pra mulher. Ela olhou pra minha cara assim, com, nossa, um susto, assim, uma coisa. Eu falei, ué, você acha que a sua vida vale mais do que a das vacas? Por quê? Então é alguma coisa pra gente pensar. Muita coisa pra gente pensar, na verdade. Então é isso, né? Eu falei, tô polêmico nessa alunação de Sagitário. Gente, o negócio tá vindo aqui, eu tô falando, porque tem muita energia, tem essas energias tensas no céu, tem energias de harmonia também, mas no geral a gente tá, assim, sendo desafiado a expandir a consciência para crescer de verdade, crescer com maturidade, com uma perspectiva adulta. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá bom?
Então essa foi a reflexão para a lua crescente da alunação de Sagitário. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se você gostou mesmo, eu peço por gentileza que você engaje aqui com o vídeo, deixe uma curtida, um comentário, compartilha com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo esse trabalho aqui de uma forma gratuita e para a gente disseminar a consciência também, né? E lembrando que mudança não é da noite para o dia. Então, conforme você vai desenvolvendo a consciência, vai evoluindo aos poucos. Você não precisa ter pressa, mas tomar consciência é essencial, tá bom? Então é isso, eu te agradeço mesmo por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.